Olá, acionista. Neste vídeo vamos analisar o balanço de Santander, banco aí internacional, como eles gostam de ressaltar no release, o único, né, com escala no Brasil. Então, o Santander tem um release um pouco diferente dos outros, ele divide em resumo dos dados, estratégia, sumário executivo, enfim. A gente vai passar um por um, só vou pular um pouquinho o resumo dos dados para o vídeo não ficar muito longo, até porque eles vão aparecer na sequência. Então, a estratégia do Santander seria qual? Vou mostrar aí para vocês como eles dividem o negócio deles aqui no release. Primeiramente, eles vão buscar a preferência dos clientes e como eles vão fazer isso com produtos que primam pela simplicidade, produtos digitais e produtos inovadores. Então, eles têm uma plataforma multicanal que vai buscar esses três aspectos. Segundo ponto, eles buscam gerar resultados de forma sustentável e rentável, né? Então, levam em consideração aí as preocupações ambientais, tentando sempre, né, manter a prevenção de risco e controle de despesas. Depois, essa questão aqui de aproveitar oportunidades de crescimento, né, mudanças regulatórias, então sempre estar líquido, né, para poder estar preparado para as mudanças, seja em termos de lei ou de estrutura social, e finalmente, né, ir ganhando participação no mercado, através de um portfólio que oferece muitas opções para os clientes e, enfim, tentando melhorar a experiência dos clientes. Esses são os quatro pilares do Santander, que eles fazem questão de... Mas não tem nada demais aí, né? Se vocês forem olhar os releases dos outros bancos, vai estar a mesma coisa. Então, nada de novo aí por enquanto no Santander. Agora a gente vai começar a tratar das coisas mais específicas e dos números, né, que demonstrariam crescimento maior ou menor do banco. O Santander ele ressalta aqui uma coisa importante, né, que é uma trajetória de crescimento contínuo, ou seja, eles buscam aquela linha reta, né, para cima, sem prejuízos, com o lucro sempre aumentando, enfim, distribuindo mais dividendos. Então, essa aqui é uma, para quem analisa empresas da bolsa no longo prazo, é um dos critérios mais importantes, né? Empresas que mantêm o crescimento. Outra coisa aqui que eles falam e que é importante é a melhora na qualidade do atendimento, porque os bancos são muito cobrados por isso, que o atendimento é ruim, né? Tem que esperar muito na fila, enfim. Então, aqui, melhorando a qualidade do atendimento, eles conseguiram crescimento da base de clientes, é o que dizem, pelo menos. E aquela plataforma que eles chamam de ecossistema que evoluiu, segundo eles, lançando novos negócios por aquela plataforma que já mostraram resultados. Então, eles conseguiram fazer algumas vendas pelo sistema novo, tá? Então, aqui eles destacam o seguinte: em termos de pessoas, engajamento alto, de 92%, embora eu não entenda muito bem o que significa esse engajamento e de que pessoas eles estão falando. Eles falam que apoiam o desenvolvimento dos funcionários, então eles têm a Academia Santander, em que eles treinam os funcionários e depois, finalmente, eles colocam aqui que ganharam pelo quarto ano consecutivo um prêmio, mas não diz de
de quem que veio esse prêmio, de que revista, de que organização, como uma das melhores empresas para se trabalhar, o que refletiria, né, essas questões estratégicas dentro da empresa. No varejo, eles conseguiram uma participação de mercado de 11%, né? De acordo com, eles botam aqui, né, a fonte, que é o Banco Central, em novembro de 2019. Então, é importante saber que o 11% aí são do Santander. Agora tem que ver, eu particularmente não sei exatamente quanto tem o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, enfim. A produção dos canais digitais teve relevância e os contratos cresceu 20%, e também eles tiveram um acordo para aquisição do Banco Olé. Então aí o Santander comprou um banco, o Banco Olé, e teve um crescimento no número de contratos pelo digital. Só essa questão aqui da participação de mercado de 11%, acho, não dá para saber. 1,1 pp IOY, né, em relação aos 11%, é uma medida bastante utilizada no setor bancário. Não só também, aparece em outros balanços também. E se eu não estou enganado, significa que em relação aos 11% que eles tinham, esses 11% são em relação ao que eles tinham ano passado. Então seria 1,1% pontos de crescimento year over year, de ano para ano. Eu acho que significa isso. Então, ano passado eles tinham 9,9% e aumentaram para 11%. Vamos ver agora a questão. Tá, isso aqui então, em termos de consignado, né? Agora, em questão de imobiliário. Eles tentaram fazer uma campanha entre os varejistas para premiar geladeiras. Eu ouvi falar dessa promoção. Eu não participei, mas eu pensei em participar. Eles davam uma carência nas primeiras parcelas do financiamento, né, e ofereciam taxas competitivas. Então, eles conseguiram aumento da produção. Então, a participação no mercado cresceu 2,9% em relação a essas iniciativas aí. Questão de cartões. Cresceu 13,7% no faturamento total. A participação do mercado em carteira de crédito, então, alcançou 12,8%. Eles também ressaltam que fizeram várias campanhas de incentivo, como a promoção Lance de Campeão, que ofereciam prêmios instantâneos e levaria o ganhador para a final da UEFA UEFA Champions League. E daí esses clientes correntistas que adquiriram esse cartão e também o A-Advantage tiveram acesso a algumas outras condições que eles chamam de atrativas. Muito bem, vamos ver a continuação. Então aqui conseguiram muitas visitas, muitos usuários. Questão do agro. O agro permanece como uma frente de expansão, segundo eles. Eles estão buscando regiões estratégicas, onde ainda o Santander não tem presença, então indica aí que tem para onde crescer nos próximos anos, né? Talvez a parte de crescimento assim de pessoas pode chegar um momento em que não cresça mais tanto, mas eles têm outras alternativas, né? Que é a questão do agronegócio, onde o Santander ainda pode subir. Então eles teriam 39 lojas agro em 2019. Então eles querem expandir a base de clientes e a carteira de crédito desse agronegócio aqui. Então a participação de mercado
em emissões de letras, né, LCA, alcançou 9,6% nesse ano. As LCAs, né, também são outras formas de investimento, que a gente compra as letras e tem um retorno maior que a Selic. Daí os bancos são escolhidos para fazer essas letras. GetNet. Então, como a gente já viu a questão da Cielo, né, no vídeo anterior, o cenário das maquininhas está cada vez mais competitivo. Então, eles buscaram outra estratégia, né? Eles redirecionaram a estratégia para buscar rentabilidade. Então, como é que eles fizeram? Eles tentaram diminuir os custos de transação, né? E tentaram crescer a base ativa, que eles dizem que foram a empresa com maior crescimento de base ativa do segundo para o terceiro trimestre. Então, são 755 mil clientes ativos, com alta de 30% em 12 meses. E eles dizem que a base de POS instalados alcançou 1,4 milhões. Então, Santander aí crescendo no ramo das maquininhas, né? Eles colocam que foram os pioneiros no setor de lançamento de portabilidade e da questão do pós-digital. O e-commerce segue aumentando a relevância dos nossos negócios com significativo aumento do faturamento. Então, Santander está conseguindo aumentar a participação do mercado e conseguindo mais relevância na questão das maquininhas com a GetNet. Então aí a Cielo enfrentando forte concorrência e então mais um possível espaço para o Santander crescer nas maquininhas, mas né, aqui já não contaria tanto. Acho que e nem o agronegócio não contaria tanto, porque são bancos que disputam nas letras, então disputam não, né? Eles negociam. E talvez não seja garantido, né? Tão garantido ou tão fácil assim adquirir rentabilidade nesses dois campos. Vamos ver a questão dos PMES, eles buscaram iniciativas e tal para tentar fortalecer o atendimento. Fizeram ofertas para pequenas empresas, lançaram o Santander Duo. Enfim, essa parte que não é tão importante. Eles têm as agências Polo e Núcleos, que prestam assessoria especializada para as empresas de médio porte. E criaram o Núcleo Empresas Tech São Paulo, que inclui equipe comercial e de riscos especializadas em empresas do setor de tecnologia. Eu acho que isso aqui é interessante, né? PMEs são pequenas e médias empresas. Acho bastante interessante que eles tenham tantas agências e tenham criado essa agência especializada em tecnologia. Bom, fortalecimento dos negócios líderes. Então, eles continuam líderes no setor de financiamentos, né, com participação de mercado de 25,8%. Teve uma evolução. Essa solução se teria dado por ofertas inovadoras, parcerias, qualidade, etc. O último trimestre eles começaram as operações da Santander Auto, que é um seguro de carro, 100% digital. Então aqui uma nova linha, né, de crescimento. Questão dos Web Motors, junto com o Santander Financiamentos e o banco, eles fizeram essa questão do cockpit implementada para a base de lojistas. Então, eles tentam aumentar o leque de opções para os clientes. Santander Corporate Investing Banking, enfim, isso aqui eles só aumentaram
a participação, né? Enfim, eles têm a assessoria financeira, de financiamento, eles têm participação no mercado de câmbio, enfim. E Black Week. Na edição de 2019, eles ofereceram 10 soluções financeiras. Então, cada cliente tinha um voucher que dava algumas condições especiais em certas empresas que são parceiras do banco. E as visitas do portal do Santander cresceu 27%, graças a essa campanha da Black Week. Então, o crescimento teria sido destaque nesse período. Então, agora o crescimento de algumas empresas, né? BAN, empresa de atuação no setor de benefícios, implementou ao longo do ano os Vale Alimentação, Refeição e Transporte. Então, já 220 mil estabelecimentos comerciais credenciados e aproximadamente 100 mil cartões emitidos. O PI, que é a plataforma digital de investimentos, continua ampliando o portfólio e possui 198 produtos de renda fixa, 310 fundos de investimento. Também começaram a distribuição de tesouro direto. Então aqui uma plataforma digital de investimentos, né? Uma corretora. Em Dia, plataforma digital de renegociação da dívida para pessoa física, focada em clientes oriundos de empresas varejistas e empresas com clientes de rendas massivas. Então outra plataforma digital, só que dessa vez para renegociar dívidas. Finalmente, o Sim, que é uma plataforma que facilita o acesso ao crédito. Então, Santander com 4 aí, junto com o BAN, 4 empresas que estão crescendo. Sustentabilidade. Bom, sustentabilidade a gente não vai falar tanto, tá? Mas vou pontuar a questão das universidades, que eles estão buscando novos clientes universitários. Então, eles oferecem bolsas de estudo desde 2015. Isso aqui é importante. Isso aqui é muito bom. Outra coisa é o compromisso em assumir energia renovável até 2025. Então, isso aqui é outra coisa muito boa para o meio ambiente. E isso reflete num reconhecimento da revista Fortune como um banco que muda o mundo, né, por causa dessa questão ambiental, né, de adaptação. Questão da vinculação dos clientes, a base de clientes continua sólida e em expansão. Então vamos ver aqui. Eles fazem a comparação geralmente é assim, né, com um ano antes e com o trimestre anterior. Então, em relação a um ano antes, crescimento de 9% de clientes ativos. Em relação aos clientes vinculados, 10%, e os clientes digitais, 18%. Bom, então essa aqui é a parte da estratégia. Como a gente viu, teve um bom crescimento, né? E algumas perspectivas futuras de crescimento. Vou tentar fazer mais rápido aqui, porque os vídeos vão ficar muito longos, senão eu tenho que aprender a fazer melhor esses vídeos, né? Bom, vamos pular um pouquinho aqui, vamos falar das receitas. As receitas aumentaram 6,8% em 12 meses. A margem também aumentou, as comissões também cresceram. A rentabilidade, né, o ROAE, que é ajustado pelo ágio, 21%, expansão de 1,5 pontos em relação a 2018. E
Despesas gerais, vamos ver. As despesas gerais totalizaram 21,2 milhões em 2019, crescimento de 5% em relação ao ano anterior. Então, ali houve um crescimento de despesas de 5%. Então, isso aqui não seria bom, mas tem que relativizar sempre, porque pode ser uma compra com expectativa futura. Mas eles explicam aqui que é uma evolução inferior à expansão das receitas totais, pois em 3 meses as despesas gerais subiram 8%. Então, os principais gastos em ambos os períodos foram serviços técnicos especializados e de terceiros em propaganda, promoção e publicidade. Então, eles estão investindo bastante em propaganda, publicidade e promoções para tentar ganhar clientes. Então, a gente consegue ver aqui que os bancos, pelo menos o Santander, está fazendo um grande investimento para tentar atrair e aumentar as suas margens, né? E por enquanto vem dando certo, mas pode ser que pode ser que fique cada vez mais difícil agora. Índice de eficiência teve redução de 0,8, representando o melhor patamar anual desde o IPO. Muito bem. Bom, carteira de crédito teve expansão de 15,3%. As captações com os clientes, alta de 6,8%. Patrimônio líquido, alta de 5,6%. Inadimplência, isso é importante. A inadimplência acima de 90 dias foi reduzida. Estava mais do que 2,9, né? Baixou. Estava em 3,1. O custo de crédito, redução também. Então, aqui eles afirmam que isso aí é sinal de que eles têm uma boa gestão. O índice de Basileia, 15%, tá? Com redução de 0,3 pontos. O índice de Basileia é importante para medir o endividamento e a capacidade do banco de honrar seus compromissos. Então, esse nível 15% aí é um nível bom ainda. Vamos ver os resultados, então. Positivo, positivo, positivo. Tudo positivo por enquanto. Isso aqui é importante porque os resultados estão vindo positivos e o mercado tá batendo no banco, né? Por quê? O que está acontecendo? Bom, é que não está sendo avaliado hoje, né, esses resultados. O que os analistas e o mercado também estão avaliando é que o banco vai ter dificuldades amanhã, por conta do crescimento dos bancos digitais. Então, o preço está muito mais no amanhã do que no hoje, porque o balanço representa o passado. Margem financeira, então, crescimento, por causa das operações de crédito. Conseguiram captar mais graças a depósitos, poupança. Aqui também algumas... aqui a margem financeira de crédito praticamente estável. Comissões. Aumento de 8,1%. Tanto na questão dos seguros, serviços de conta. Essa parte aqui é mais específica, acho que não é tão interessante para vocês. Se quiserem, daí podem dar uma olhadinha depois. Eu gosto da parte das despesas. Vamos ver aqui. Despesas com pessoal. Teve alta, mais despesa com pessoal, aumentou 1,4% as despesas. Porque eles estão tentando
maiores gastos com remuneração e meritocracia. Então, aqui eles estão dizendo que essas despesas significam que eles estão valorizando mais os funcionários. Despesas administrativas, mais 8,4%. Então, também eles argumentam que teve essa alta em despesas porque eles tiveram mais gastos com serviços técnicos especializados de terceiros, contratando serviços de tecnologia. E também aumentaram as promoções, as propagandas, a publicidade, principalmente no quarto trimestre. Mais as despesas de depreciação e amortização. Então, aqui é um gráfico geral das despesas. A gente vê que nesse último trimestre aqui as despesas aumentaram bastante. O índice de eficiência. Vamos pular, senão a gente nunca vai acabar. Bom, aqui os créditos de liquidação duvidosa. Resultado positivo também. Tiveram redução de 7,1% dos duvidosos. Balanço. Bom, o balanço aqui tá a maioria positivo, parte das despesas negativo, nada diferente do que a gente estava falando antes. Carteira de crédito cresceu 15,3%, isso é importante para o banco. A gente consegue ver o crescimento. Cresceu mais em pessoa física, em grandes empresas, não cresceu tanto em pequenas e médias empresas e nem em financiamento. Então, crédito à pessoa física somou 155 milhões, crescimento de 17%. Quais são esses crescimentos? Teve consignado, cartão de crédito, cartão rural, crédito imobiliário, crédito pessoal e veículos, né? Então aqui a gente consegue ver qual cresceu mais. Financiamento ao consumo também teve crescimento em 12 meses. Questão dos veículos. Crédito à pessoa jurídica. Vamos pular aqui. Deixa eu ver isso aqui. Tá. Renegociação. As opções de crédito, então, renegociadas tiveram um crescimento também. Então, as renegociações aí precisam acontecer, senão não tem pagamento. Aqui são os níveis de risco, não importa tanto. Inadimplência acima de 90 dias, como a gente viu, já tinha reduzido 0,2 pontos, isso aqui a gente já viu. Isso aqui é de acima, né? E de 15 a 90, baixou também 0,3 pontos. Índice de Basileia, 15%. A gente já tinha visto também.
Sobre as ações, então, eles têm um free float de quase 10% na bolsa. E se vocês querem investir, então é SAMB 3, SAMB 4 e as Unities, SAMB 11. Cada Unity tem uma ação ON e uma ação PN. Então, se custa 43, cada uma aqui vai custar R$ 21, mais ou menos. Eles também têm ações na Bolsa de Nova York. Daí, se vocês quiserem negociar na NYSE, é BR, né? Banco Santander do Brasil. Sobre a estrutura acionária, a composição do free float seria essa, né? As ações com o grupo, as ações em tesouraria e o free float, que é só 9%. O Grupo Santander tem 90% das ações ON e 90% das ações PN. Que está a evolução da cotação em relação ao Ibovespa. O Santander cresceu mais que o Ibovespa desde 2015. Historicamente, então, sempre foi um crescimento maior, o que indicaria que seria uma boa empresa para se investir. Sobre a governança, eles dizem que tem 5 dos 9 membros independentes e que o cargo de presidente e diretor-presidente não podem ser acumulados, então algumas práticas de governança corporativa. Como é que está o free float, né? 22% estão com um investidor local, 34,5% com investidor estrangeiro e 43,6% estão na NYSE. Lucro por unit. Em relação ao ano passado, subiu. O preço também subiu. Estava 42 ano passado, agora estaria 49 em dezembro, mas baixou bastante, né? Santander agora está aqui. Santander está 42. Não sei se vocês conseguem ver aqui, né? A ação chegou aqui por conta dos dividendos anunciados, mas daí depois caiu 17% desde o começo do ano. Então, uma queda significativa, né? Não dá para ignorar isso. O valor do mercado aumentou bastante. Dividendos. Em um ano, eles distribuíram mais dividendos por unit. Valor patrimonial também. Subiu em relação a dezembro, mas baixou em relação a setembro. Não sei muito bem como analisar isso aqui, se isso aqui é importante ou não. E nem isso aqui. Proventos. 2019, 4 milhões em juros de capital próprio, quase 7 milhões de dividendos, são 10 milhões, aumentando 63% em relação ao ano anterior. Vamos ver o rating. Santander é classificado pelas agências internacionais de rating, né? Então, vamos ver como é que a Standard & Poor's e a Moody's classificam, que são as duas mais conhecidas aí, né? A Moody's estável e a Standard & Poor's positiva. Curto prazo, BNP, não sei o que significa. Estrangeiro, mesma coisa. E em escala nacional, está positivo. Não sei se aqui melhorou porque de B foi para A, né? Então, significaria que nacionalmente seria melhor do que o Santander Internacional. Bom, não sei, mas aqui tem bastante As. Então, estaria positivas para Standard & Poor's.
Isso aqui é uma coisa que o investidor tem que se familiarizar, né? O que significam esses ratings, né? Eu, particularmente, tenho que melhorar nesse aspecto. Tudo é aprendizado. Mais números, 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 números. Cartões, faturamento aumentou, aumentaram as transações. GetNet, aumentou o crédito e aumentou o débito. E faturamento também aumentou. Imobiliário aumentou. Negócio de veículos aumentou. Participação de mercado de crédito teve alta. Depósitos estável. GetNet faturamento total. Aqui está uma baixa, né? Mas eu não. Cadê o quarto trimestre? Será que é um erro do release? Enfim, mostra que tá baixo. Consignado aumentou. Pequenas e médias empresas aumentou. E a parte de crédito baixou. E eles terminam com os 3 pilares, né? Simplicidade, valorização dos funcionários e justo, que indicaria um preço bom, sei lá. Então, se for o release do Santander, como a gente viu, o banco andou caindo bastante desde o começo do ano por conta dessa reprecificação dos bancos em relação aos bancos digitais. Sei que ficou muito longo aí, muito longa a análise, mas é importante a gente começar a ler os releases, né? Porque esse canal aqui justamente tem esse diálogo com os analistas, então se a gente quer levar eles em consideração, a gente também precisa aprender a fazer as nossas próprias análises dos balanços, né? Não é só confiar. Aqui a ideia também é levar levar em consideração a opinião dos outros analistas, mas ao mesmo tempo formar nossa própria opinião e ver o que acontece. O que a gente viu aqui? Que ele está crescendo, as margens está se mantendo, alguma coisa ele está perdendo, aumentou de despesas, né? Esse aumento de despesas pode refletir um, uma, uma agressividade, né, em relação a novos clientes ou talvez uma reação aos bancos digitais. Enfim, eles vão lutar e a princípio não dá para ver o impacto aí imediato dos bancos digitais, mas a gente viu que nos últimos meses, né, e por conta disso teve essa queda do Santander, algumas iniciativas do governo estão forçando os grandes bancos a se adaptarem, pois essas iniciativas vão atuar na direção do compartilhamento de base de clientes e os clientes, quando vão escolher as menores taxas, o que pode representar uma queda na lucratividade. Então a gente vai ver a lucratividade do Santander nos próximos trimestres mesmo. Esse aqui, digamos que é o último, pode ser pode ser o último trimestre de crescimento do Santander, não sei. Beleza? Então, obrigado aí por terem ficado até o fim. Se alguém ficou até o fim, escreve fiquei até o fim, porque eu duvido que alguém vai ficar até o fim nesse vídeo. Ahn, no- Curtam o vídeo e se inscrevam no canal, que daí a gente cresce, beleza? Então tá, até a próxima.